dia, boa tarde, boa noite. Seja mais uma vez muito bem-vindo, seja mais uma vez muito bem-vinda a mais uma edição do Falando de Dinheiro. Essa aqui é a 18ª edição do podcast, que está no YouTube, está no Spotify, está no Google Podcast, no Amazon Podcast, Apple Podcast, nas principais plataformas. Eu sou Rafael Carneiro, planejador financeiro, para quem não me conhece ainda. Passo minha vida buscando entender, buscando fazer com que nossa relação com o dinheiro seja a melhor possível. E hoje, o podcast hoje em especial, é um bate-papo que vai casar muito bem com essa questão, né, de fazer com que a relação com o dinheiro seja a melhor possível. Hoje eu recebi Rafael Souza, ele que é a pessoa por trás do perfil Isso o Mundo Não Mostra. Está no Instagram, está no YouTube. Vou deixar os canais dele aqui na descrição. Um bate-papo muito bom mesmo. Confere a seguir. Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estou aqui com o Rafael Souza, um convidado especial hoje. Falando de dinheiro hoje é com um bate-papo, uma conversa um pouco diferente, vocês já vão entender. Muito obrigado, Rafael, por estar aqui, participar do podcast. Ele que tem um perfil no Instagram, né, o Isso o Mundo Não Mostra. Mas não sou eu que vou apresentar o que você faz, o conteúdo que você de qualidade que você mostra pra gente. Muito obrigado. Bom dia. Eu estou aqui em Salvador. Bom dia. Para vocês já é boa tarde, né? Me conta aí, quem é Rafael Souza? Primeiramente, boa tarde aí. Prazer participar desse podcast aí, Rafael. Muito obrigado pelo convite. Nesse momento eu estou em Quênia, então sim, é tarde. Agora são 3h15 da tarde, enquanto aí são 9h15, né, no Brasil. Então, às vezes, eu tenho que lidar com esse tudo. Bom, meu nome é Rafael, eu sou de São Paulo, embora minha família toda seja de Salvador, né? Minha família toda Bahia. Na verdade, eu sou a geração paulista da família, a minha geração é a paulista, mas as anteriores tudo da Bahia. Eu trabalho como programador de sistemas, né? Eu era programador de sistemas antes de começar essa viagem. Eu me formei quando eu tinha 22 anos, eu fiz tecnologia da informação. Então, eu sempre fui muito interessado em tecnologia, então foi praticamente o que eu trabalhei desde os meus 19 anos, eu sempre trabalhei com isso, praticamente. Eu cheguei a trabalhar um tempo com outras coisas, mas, assim, boa parte da minha vida foi programação, trabalhei com programação. E, em 2015, eu fiz um intercâmbio na Irlanda. A intenção era só ficar lá um tempo, 8 meses, e voltar para o Brasil. Eu queria fazer esse intercâmbio na Irlanda para aprender um pouco de inglês, mas quando chegou na Irlanda, cara, eu me apaixonei pelo mundo. Eu me apaixonei por essa possibilidade de viajar, porque até então eu nunca tinha nem saído do Brasil. Então, foi ali que eu comecei a realmente me interessar em viagens, foi ali que eu comecei a viajar e descobrir o mundo, descobrir culturas, e começava a descobrir as coisas e pensava, nossa, cara, o mundo é muito maior do que a gente pensa. E foi aí que eu comecei, foi ali que começou toda essa paixão pela viagem, né? Hoje já tenho, já 7 anos que eu viajo vários países do mundo. Obviamente, não necessariamente nessa pegada que eu estou agora, que a gente já vai falar agora, daqui a pouquinho, né? Mas foi nesse período aí de 2015 que eu comecei realmente a entrar de cabeça nesse mundo de viagem, sabe? Entendi. Então... Continue. Então, foi lá que eu comecei a ter esse interesse, mas que eu estou na estrada mesmo, assim, sem trabalhar e só focando na viagem, só focando em produção de conteúdo, já tem 7 meses. 7 meses aí que eu estou na África, inclusive. Eu vi um vídeo que você fez explicando esse motivo, que você estava um pouco cansado daquela rotina do dia a dia, programação, trabalhando, meio preso no trabalho, né? Como é que surgiu essa ideia? Foi só essa inquietação do momento? Como é que foi que surgiu e como foi a preparação para esse momento de agora? Sim. Cara, como eu era programador, eu sempre precisei trabalhar em escritório, né? Minha vida sempre foi em escritório. Só que depois de 2015, que eu realmente gostei desse mundo de viagens, começou a ficar um pouco difícil planejar viagens. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas planejam viagem anual, certo? Então, elas geralmente tem uma viagem por ano, isso quando tem viagem, né? Quando tem férias na empresa, né? Dependendo da empresa, a pessoa trabalha 2, 3 anos e não tem férias, então é uma coisa como hoje na nossa realidade. Então, depois que eu voltei para o Brasil, eu voltei em 2017, né, para o Brasil. Eu cheguei a morar na Irlanda, morei um tempo na Alemanha também, morei em Berlim por 6 meses.
enfim, estava meio que me aventurando ali na Europa. Quando eu voltei para o Brasil, voltei a trabalhar normal numa empresa, né, num escritório, trabalhava lá das 8 às 6, das 9 às 6, né, alguma coisa assim, nem lembro mais qual que é o horário de trabalho, mas faz tempo que eu não trabalho. Então, eu comecei a notar que aquilo já não servia muito para mim, sabe? Não servia mais para mim, porque eu realmente estava insatisfeito em ter que seguir uma rotina de trabalho. Então, a rotina estava me matando, sabe? A rotina. E o fato de esperar 1 ano, 2 anos para poder viajar, sabe? Então, tudo isso começou a me causar desconforto, assim, com o dia a dia, sabe? Cansaço, né? Com o dia a dia. E aí foi que, em 2018, eu decidi ir para a Europa, voltar para a Europa. Só que, como que se faz para voltar para a Europa, né? Porque, inicialmente, eu tinha ido como estudante. Então, para ir para a Europa, você tem que ir com visto, né, legalizado, ou você vai como estudante, ou você vai para algum trabalho. Então, foi em 2018 que eu comecei a procurar trabalho na Espanha. Eu queria morar na Espanha, porque é um lugar que eu já tinha visitado antes, né? Então, para mim, Barcelona é uma das melhores cidades para se viver, é uma das cidades que mais tem qualidade de vida. Então, eu comecei a procurar trabalho em 2018 e só em 2019 que eu consegui o trabalho. E por que eu queria voltar para a Europa, né? Por que eu queria arrumar um trabalho na Europa? Porque, como eu falei, né? No Brasil, a gente tem férias anuais. Então, é uma coisa muito difícil de você planejar viagens morando no Brasil, trabalhando no Brasil. Mas na Europa, você consegue ter férias distribuídas ao longo do ano. Então, vamos supor que você tem 24 dias de férias por ano. Então, você não precisa tirar todas elas de uma vez. Você pode distribuir elas durante o ano. Então, se você pode tirar 3 dias numa semana, passar um mês você tira mais 4 dias, vai para outro país, sabe? Então, as possibilidades na Europa é muito gigantesca comparado ao Brasil, né? Quando se trata de viagens. Então, foi por isso que eu queria voltar para a Europa, porque eu sabia que na Europa eu conseguiria viajar mais. Eu voltei para Barcelona, né? Eu voltei para a Europa, né, em 2019, em março de 2019 eu voltei para Barcelona. Eu fui para Barcelona, morei em Barcelona por 3 anos. Nesses 3 anos eu consegui, de fato, viajar para vários lugares, consegui fazer várias viagens que eu tinha planejado quando eu estava no Brasil ainda, por exemplo, ir para os Estados Unidos, meu sonho era ir para os Estados Unidos, para Las Vegas, tá? Então eu consegui planejar tudo isso, mas da mesma forma, chegou um ponto que isso começou a cair numa rotina, cair num conforto, sabe, uma zona de conforto. Então, mesmo eu conseguindo viajar, por exemplo, 5 vezes no ano, já não era suficiente, eu já não me sentia tão satisfeito, mesmo viajando 5 vezes no ano. Por quê? Porque eu queria fazer viagens um pouco mais longa, sabe? Eu queria, por exemplo, em 2019, no final de 2019, eu queria ir para a Ásia. Vou dar só um exemplo. E aí eu falei, não, beleza, como eu vou ter alguns dias de férias durante o ano de 2019, eu vou jogar uma semana ali para ir para a Ásia. Tá? 7 dias lá em Bali, na Indonésia, e depois eu volto para Barcelona. E aí eu estava conversando com um amigo meu, eu falei, cara, eu tô pensando em ficar uns 7 dias em Bali, na Indonésia e tal. Ele falou, cara, se você vir para ficar 7 dias na Ásia, no Sudeste Asiático, você vai voltar com depressão, porque 7 dias não é suficiente. Você precisa vir com mais tempo, cara. Não tem como você vir para ficar 7 dias. Então, eu fiquei pensando, falei, cara, eu tenho só 24 dias no ano de férias. Como é que eu vou planejar uma viagem só para a Indonésia para ficar 20 dias? Aí vai todos os dias das minhas férias. Então chegou um ponto que, mesmo trabalhando na Espanha, na Europa, e tendo toda essa liberdade de ter férias distribuídas, ainda assim não estava me satisfazendo, sabe? Não satisfazia o que eu queria. Então, foi aí que eu comecei a pensar. Falei, não, beleza, então eu vou pedir 3 meses de férias para a empresa, vou pedir as contas por 3 meses, falar, empresa, eu quero sair por 3 meses, vou fazer uma viagem na Ásia, eu faria Tailândia, Indonésia, faria algum outro país, ficaria 3 meses lá e depois voltaria, né? Esse era o plano inicial. E aí, chegou em 2020, que eu estava planejando isso para fazer em 2020. Chegou a pandemia. E foi aí que travou todo o meu plano. Falei, cara, e agora? Como é que eu vou fazer para viajar? Agora tem pandemia. E aí, enfim, eu fiquei na rotina de casa. Nesse período, eu acredito que, assim, que há males que vem para o bem também, né? Acho que todos nós sabemos disso, que às vezes acontecem coisas ruins na nossa vida e no nosso mundo, né? No mundo, mas que, na verdade, são coisas que vai trazer algum benefício lá na frente que às vezes a gente nem sabe. Então, foi através da pandemia que eu realmente caí de cabeça no mundo das finanças, no mundo financeiro. Antes, eu já tinha alguns investimentos, poucos, né? Eu tinha poucos, eu nunca fui um cara super entendedor de finanças, mas foi em 2020, naquela queda brusca lá de março, lembro até hoje, 18 de março de 2020, que foi quando teve os 2 circuit break e toda essa confusão. Eu comecei
a fazer algumas operações no mercado. Comecei a fazer day trade, comecei a fazer alguns swing trade também. Mas assim, bem naquele modo curioso, sabe? Então eu via o pessoal falando, via alguns vídeos no YouTube, lia alguma coisa e falava, vou aplicar essa fórmula e vou fazer. Você não começou com aquela promessa de fique rico com day trade, não, né? Ou foi assim? Cara, eu vi tanto isso, cara. Pra você ter ideia, eu cheguei a comprar um livro, até esqueci o nome do livro, que eu comprei e nunca li. Tá no meu Kindle, o aplicativo. Mas eu comprei um livro sobre viver de finanças, viver de day trade, sabe? Então, eu cheguei a fazer algumas operações em 2020. Não recomendo, tá? É uma coisa que eu não recomendo. Não recomendo porque, assim, você tem que ter um psicológico muito treinado para isso. Sim. Não é para qualquer pessoa. Tipo, é uma ilusão, né? Acaba sendo uma ilusão. Você ganha um pouquinho, você acha que você vai ganhar mais e você coloca mais dinheiro, aí você perde, aí você quer recuperar. Se você tiver o ego fraco, cara, você vai tentar recuperar esse dinheiro e vai só perdendo. É uma profissão, né? Como qualquer outra. Não é... Ligou o computador, entrou no celular, fez uma operaçãozinha, ganhou dinheiro e ficou rico. Outro dia eu peguei um Uber aqui, o cara estava dirigindo e operando na bolsa. Eu falei, velho, ou você vai bater o carro e vai perder dinheiro na bolsa. Não vai dar certo isso. Vai dar ruim. Mas assim, vende essa ideia de que é fácil. Dá para ganhar dinheiro? Dá. Pouquíssima gente ganha, porque é uma profissão. Tem que ter um psicológico muito bom, estudo. Não dá para você ser programador, tá programando. Não é pegar uma fórmula e com a telinha do lado operando também. Não dá. Então, assim, na época eu fui nesse mundo de... não, dá para ganhar dinheiro. Eu vou pegar uma formulazinha ali, aplico a fórmula ali. Aquelas fórmula padrão lá que você... É que, assim, é muito fácil você olhar o gráfico, né? Quando você olha o gráfico passado, é muito fácil você ganhar dinheiro, né? Você fala, nossa, eu compro aqui, vendo nesse pullback. É tão fácil fazer isso? É tão fácil, cara. Você pensa, nossa, é muito fácil. Eu vou ganhar dinheiro, eu vou ficar rico fazendo isso. Mas na realidade é outra história, né? Por isso que, assim, no final das contas, eu acredito que esse período da pandemia foi onde eu consegui na bolsa. Eu ganhei, obviamente, porque o mercado, né? Quando chegou ali mais ou menos final de julho para agosto, ali, o mercado começou a entrar em ascensão. Então tudo começou a subir. Então, obviamente, todo mundo ganhou dinheiro na bolsa nessa época, né? Todo mundo que tinha dinheiro ali investiu e ganhou. Então, por exemplo, eu lembro de empresas que eu comprei muito barato. Por exemplo, o Gol, na época, que estava R$4. Várias empresas que tava tipo, pechincha. E aí eu comprei muitas dessas empresas e acabei ganhando quando o mercado foi... Aí você achou o super-homem. Nossa, demais. Então, quando eu comecei a ganhar esse dinheirinho ali e tal, e obviamente eu também não estava gastando, né, por conta da pandemia, acho que ninguém estava gastando dinheiro, né, muita gente juntou dinheiro na pandemia. Então eu comecei a pensar, falei, cara, quer saber? Agora eu não vou mais tirar 3 meses só na Ásia. Eu vou aumentar esse plano. Eu vou tirar 6 meses de viagem, porque eu queria muito conhecer a África, né? Então eu falei, e se eu tirar 3 meses na Ásia e depois 3 meses na África? Pô, seria uma coisa legal, interessante. Então foi aí que o meu plano começou a aumentar. Como eu estava ganhando dinheirinho ali, fazendo alguns investimentos, e começou a aumentar o plano. Então o plano já não era mais 3 meses, já era 6 meses. E aí eu já estava pensando, como que eu vou falar para a empresa para voltar depois de 6 meses? Tipo, é complicado, né? Você vai ficar 6 meses sem trabalhar. Segure minha vaga aí que eu já volto. Vou ali e volto. Sabe, aí já começa a ficar difícil, né? Fazer esse acordo com a empresa, né? E aí eu falei, bom, então se for para ir para 6 meses, eu vou ter que pedir as contas e de repente eu arrumo outro trabalho. Na época eu trabalhava na N26, que é um banco digital alemão, que tinha escritório em Barcelona, eu trabalhava na área de TI lá. E, assim, era uma empresa que eu gostava muito de trabalhar. Quando eu estava no Brasil ainda, em 2018, eu já queria entrar na N26, tanto que eu cheguei a ser barrado uma vez no processo. Eu tentei uma vez no começo de 2018, fui barrado, e aí quando foi em 2019 que eu consegui ser aprovado, enfim, uma longa história, né, como eu entrei lá. Mas, assim, era uma empresa que eu queria. Então, de certa forma, eu queria, sim, sair para viajar e descobrir o mundo, mas, ao mesmo tempo, eu também queria ter a garantia daquele emprego ali na N26, sabe? Então, enfim, o plano começou a aumentar, eu falei, não, vou planejar essa viagem em 2021. Chegou 2021, ainda tinha restícios de pandemia, ficava aquele negócio de abre e fecha o país, abre e fecha a fronteira, e eu falei, cara, então não vou conseguir viajar esse ano. Aí eu comecei a estender um pouco mais, né, o período da minha viagem, já começou a ir para 8 meses, porque é complicado, quando uma pessoa gosta muito de viajar como eu, você começa a planejar uma viagem, você já quer emendar outra. Você já fala, não, mas se eu tirar uns dias a mais aqui, eu já vou para outro lugar. E se eu tirar mais uma semana, de repente já posso fazer outro país. E aí começa a crescer o plano, não só em tempo, mas também em dinheiro, né? Então eu precisaria de mais dinheiro. Sim. E aí eu pensei, não, eu vou ter que ir em 2022 mesmo, porque agora eu quero aumentar o plano, eu quero ficar 1 ano viajando. Então a ideia era tirar 1 ano sabático, o que muita gente faz, né? Hoje em dia
Tem muita gente fazendo esse um ano sabático aí, junta uma grana por um tempo e sai viajando, mas aí é uma coisa meio que não necessariamente tem um propósito de produção de conteúdo, né? Não todos fazem isso, né? Nem todos que estão viajando no modo sabático por um ano saem com a intenção de produzir conteúdo. Então, inicialmente, eu não ia produzir conteúdo, eu só ia viajar. Só queria tirar um ano, igual muita gente faz. Tira um ano, viaja e tal, vai para alguns países, depois volta para o trabalho, arruma outro trabalho. Sabe? Esse era o meu plano inicial. Daí, então, pensa só, até agosto, setembro de 2021, eu não tinha nenhum plano de produzir conteúdo. Então, todo esse canal que vocês vê, toda essa produção de conteúdo que eu tenho feito, começou a surgir mesmo no final de 2021, alguns meses antes de começar a viajar. Porque eu tive algumas pessoas, alguns amigos que me perguntaram, tipo, cara, e se você produzir esse conteúdo, cara? Porque você vai viajar por um ano, se você produzir esse conteúdo de tudo que você estivesse fazendo ali, o dia a dia, pô, seria uma coisa legal, teria bastante coisa para compartilhar. Ainda mais que você vai para a África, um continente, pô, que tem muita cultura, muita coisa interessante, e a Ásia também. Então, eu comecei a pensar nisso e aí eu decidi produzir conteúdo de viagem. Só que eu não queria produzir, aí eu tô contando toda a história de como eu cheguei no canal, né? Sim, não, tranquilo. De como que surgiu. Então, eu queria produzir conteúdo de viagem, mas eu não queria produzir um conteúdo tão comercial, porque hoje em dia muita gente tem produzido um conteúdo muito comercial e tem muita gente produzindo muito bom conteúdo comercial, né? Aquele conteúdo que eu mesmo busco muito. Então, por exemplo, quanto gasta em tal lugar, o que fazer em tal lugar. As pessoas hoje querem tem viajar, muita gente fazendo isso. Exato, tem muita gente fazendo isso. Eu consumo esse tipo de conteúdo, inclusive, mas eu acho que tem tanta gente fazendo isso tão bem que eu não conseguiria. Obviamente, a gente tem espaço para todo mundo no mercado, mas é uma coisa assim que já tem muita gente fazendo e muito bem, sabe? Então, eu falei, não, eu vou deixar esse tipo de conteúdo para a galera que já está fazendo e está fazendo muito bem. Eu tenho que tirar o chapéu para alguns aí que realmente, até eu consumo muito esse tipo de conteúdo, todos nós, né? Então, é um conteúdo necessário hoje em dia na internet. E então, eu fiquei pensando, beleza, o que eu quero produzir? Qual que é o propósito? A pensar, né? Por que eu quero visitar a África? Eu quero visitar a África porque, pô, é um continente cheio de cultura, é um continente que muitas vezes sofre com estereótipos na mídia, então muitas vezes a mídia acaba retratando a África somente de pobreza e de miséria e de tudo isso, e às vezes não fala das coisas boas que tem na África, tanto que foi por isso que eu decidi também incluir a África no meu roteiro. Então, comecei a criar, obviamente, ter algumas inspirações de fora, principalmente de fora. Meu conteúdo, na verdade, eu acredito que 90% dele é inspiração de gente de fora, sabe? De pessoas que fazem mais ou menos o tipo de conteúdo que eu venho fazendo, só que no inglês, né? Então foi aí que eu comecei a ter essa sacada. Eu falei, cara, eu poderia sim produzir um conteúdo mostrando um lado que a mídia não mostra, sabe? Mostrar uma coisa que a mídia não comenta, mostrar uma outra perspectiva do mundo. E aí foi aí que surgiu o canal Isso o Mundo Não Mostra. Então, basicamente, o objetivo do canal Isso o Mundo Não Mostra é quebrar estereótipos, quebrar preconceitos que a gente tem sobre lugares, sobre pessoas, sobre culturas, e fazer a gente pensar fora da caixa, sabe? Ajudar as pessoas a pensarem fora da caixa, inclusive a mim mesmo, porque eu também estou aprendendo muito com essa viagem, né? Sabe? Então, eu quero ajudar as pessoas a pensarem que existem vários mundos dentro do nosso mundo. E tem o nosso mundo, mas existem vários submundos. E é o que eu sempre falo nos meus vídeos. Não existe um único mundo correto, sabe? Eu acredito que existem esses vários mundos, e o mundo correto é aquele que a pessoa tem consciência do mundo que vive e ainda assim é feliz nele. Então, por exemplo, quando eu vou para uma vila de algum povo nativo, aquilo que eu estou vendo ali pode ser um inferno ou um paraíso. Depende de como eu projeto aquilo, Sim. Depende de como eu interpreto aquilo. E, obviamente, a gente vai sempre interpretar com base no mundo que a gente vive, né? Então, isso é uma tendência, né? A gente acaba interpretando aquilo, por exemplo, como hostil, porque no nosso mundo aquilo seria hostil. Mas no mundo deles, é um paraíso. Respeitar a cultura, né? Eu me lembro bem desse pensamento. Eu sou formado em jornalismo, comunicação. E eu tive uma matéria na faculdade de antropologia. E a professora sempre batia, ela é peruana, inclusive, ela sempre batia, a gente tem que respeitar. Você pode achar certo ou errado, mas é uma cultura que você tem que respeitar. Claro que tem questões de escravidão, violência contra a mulher, são questões humanitárias. Mas outras questões que não comprometem questão física, questão moral, eu tenho que respeitar e entender que é um outro povo, não impor nossa cultura, nosso entendimento a ele. É um trabalho que eu vejo que você faz bastante e ajuda a gente a fazer também, a refletir com vidas, assim, aproveitando.
tanto no Instagram quanto no YouTube, o canal, que vou deixar na descrição do podcast. Quem não segue ainda para poder seguir, é um conteúdo muito bom. Antes de a gente contar algumas historinhas, tem um ponto que eu assim, chocou, mas que eu quero que você relate. Uma frase que você disse aí que me marcou. A gente estava falando da questão do trabalho, você disse assim, faz tempo que eu não trabalho. Você trabalha, você está trabalhando, produzindo conteúdo, mas a visão Muito que bom. a gente tem do trabalho muda. E aí vem da questão da independência, né? O trabalho é independência com planejamento, seja para quem tem dinheiro, para quem não tem, para quem tem muito pouco, é você ter a liberdade e a segurança. Você ter a liberdade de poder tirar um ano para poder viajar, com a segurança de que você tem um dinheiro para bancar isso. Essa é a independência. E aí você escolher o que você vai trabalhar. Você saiu do escritório, engravatado, no computador, para fazer um trabalho ao redor do mundo de forma diferente. E aí já muda a nossa relação com o trabalho, muda o nosso estado de espírito, nosso humor, muda tudo. Quando você tem essa independência. Cara, muito bom você tocar nesse assunto, porque às vezes eu mesmo não faço do que o que eu faço é um trabalho. Inclusive, às vezes, mais difícil do que o trabalho das 8 às 6. Porque quando eu trabalhava lá no horário de escritório, cara, dava minha hora ali, eu fechava o notebook em casa, acabou. Então, às vezes, nem era tão complicado assim, sabe? O que me matava, às vezes, era a rotina, mas às vezes o trabalho em si nem era tão complicado. Então, hoje em dia, eu lido com muitos outros problemas. Ou seja, eu trabalho da mesma forma, só que de forma diferente. Eu não faço um horário, né? Eu não tenho uma agenda de trabalho, né? Mas sim, eu trabalho da mesma forma. Mas tem uma frase que vale até a pena citar, né? Que é a famosa frase clichê, né? Que quando você trabalha com algo que você ama, você nunca trabalha, né? Então, eu acho que o que eu sinto é mais ou menos isso, porque eu gosto do que eu faço. Eu realmente gosto de produzir conteúdo. Eu gosto de, visitar esses países assim, visitar essas culturas, me imergir na cultura, principalmente. Então, é uma coisa que eu gosto. Então, quando eu estou editando um vídeo sobre, por exemplo, eu tô com 2 vídeos lá para subir para o YouTube, que eu tô na luta para subir. Por quê? Eu vi esse. Porque o YouTube... Só dor de cabeça com esse vídeo. Cara, é muito complicado. E assim, eu tenho que basicamente justificar para o YouTube que quando tem, por exemplo, uma cena de alguma mulher ou alguma criança assim no vídeo, que aparece às vezes pelada, né? Porque elas são tribais, né, elas são de povos nativos, então elas não vão ter roupa necessariamente, né? Algumas têm, mas outras não necessariamente. Então eu tenho que ficar explicando, justificando para o YouTube que tem um contexto ali, que eu não quero publicar uma nudez, eu não quero publicar uma mulher, com uma intenção sexual, sabe? Não tem nenhuma intenção sexual naquele vídeo, mas o problema é que só de aparecer alguma coisinha, uma tetinha ali, o YouTube, não, isso aqui já é nudez. Como que a pessoa vai ter... Tipo, eu não consigo nem imaginar alguém ter uma intenção sexual vendo um vídeo de povos nativos, sabe? Não tem como. Mas, sim, tem essas normas, então... É um trabalho também, da mesma forma, né, de eu ter que ficar entrando em contato com eles, e às vezes eu tenho que reeditar o vídeo, mudar a cena, cortar a cena, até o vídeo ficar elegível para o YouTube poder monetizar o canal, né, porque é assim como eu vou tentar financiar o canal, com monetização, né, com anúncios no canal. Então, assim, é um trabalho bem chato, todo dia praticamente eu tenho que entrar em contato com o YouTube para poder falar sobre esses vídeos. E às vezes bem chato. Termina trabalhando muito mais do que trabalhava antes, né? Muito mais tempo de trabalho. Muito mais. Só que se sente mais feliz, mais tranquilo. Não encara como trabalho, de fato. Sim. Cara, quando eu tava fazendo o vídeo do Povo Rádios aqui, esse é o vídeo que mais tem visualizações no canal, né? Tem 2 milhões, quase 2 milhões de views nesse vídeo. Acho que vai bater 2 milhões esse fim de semana. Cara, quando eu fiz esse vídeo, quando eu tava editando esse vídeo, eu fiquei literalmente 4 dias socado dentro de um hostel lá, num quarto, mano, das 9 da manhã até o final do dia. Porque, assim, eu tinha muitas cenas, eu tinha muito conteúdo, eu tinha 45 GB, até publiquei isso no Stories na época. Eu tinha 45 GB de material para editar. Então, pensa só, 45 GB de vídeo para editar. Vídeo em 4K, vídeo em Full HD, vídeo cortado, vídeo sem trechos só para fazer footage, né, para cenas de background. Eu tinha tudo isso, então eu me vi assim, meu Deus, como eu começo? O que eu começo? Então, tipo, eu tive que montar um roteiro, escrever um roteiro, fazer uma sequência. Eu falava, não, agora quero colocar essa cena aqui. Então, por exemplo, se eu visse que o vídeo estava uma cena muito chata, que às vezes era necessária, às vezes tem cenas chatas no vídeo, mas que às vezes são necessárias, né? São necessárias.
Então, na sequência, eu colocava um vídeo um pouco mais divertido para tentar elevar o vídeo, o ânimo da pessoa enquanto está assistindo, né? Porque se você deixa o vídeo muito chato, a pessoa vai cair. Então, eu tenho que saber exatamente o momento de colocar uma cena engraçada, por exemplo, para a pessoa continuar assistindo, voltar o ânimo da pessoa e ela vai continuar assistindo até o fim. Porque o objetivo do vídeo é que a pessoa assista até o fim. Sim. Então, eu não tinha tanto esse feeling essa malícia, quando eu comecei. Exato. Quando eu comecei, então, na minha cabeça era só colocar os vídeos na ordem ali e acabou. Mas depois que eu comecei a trabalhar mesmo com isso, eu comecei a ver que, pegando, obviamente, dados analíticos do YouTube, então eu conseguia ver, por exemplo, a pessoa dropa o seu vídeo, ela sai do seu vídeo no minuto 6. Aí eu entro lá no minuto 6. O que tem no minuto 6? Puta, é uma cena chata. Então, talvez eu colocaria essa cena chata mais pro final, porque assim a pessoa já vai estar quase no final do vídeo. Enfim, a estratégia, eu diria que é até um marketing, né? É quase um marketing, né? De como você manter a pessoa até o fim. É um marketing digital, praticamente. Então, você entra, assim, numa questão de você ter essa sensibilidade e empatia do lado do usuário, né? Então, você tem que sentir na pele, assistir o vídeo como se fosse usuário. Então, você fala, eu, como usuário, vou querer assistir esse vídeo até o fim? É essa pergunta que a gente se faz, né? Muitas vezes. Muitas vezes. E esse período todo, são 7 meses de viagem, tem mais 5, né? Vai completar um ano. Na verdade, não tem mais 5. Na verdade, eu vou continuar viajando, não existe prazo. Não existe mais prazo. Porque o que acontece? Hoje, assim, inicialmente eu tinha feito essa viagem para começar na África, tanto que, se você entrar no meu Instagram, eu tenho um destaque lá sobre isso, sobre o plano da viagem na África, que eu iria fazer da África do Sul até o Egito. Mas eu não comento depois disso. Então, muitas vezes, sim, as pessoas acabam pensando que quando eu chegar no Egito, acabou a viagem, eu volto pro Brasil. Não. Quando eu chegar no Egito, eu vou continuar a viagem, vou fazer o outro lado da África. É que eu publiquei inicialmente somente aquele plano. Porque era aquele plano. O que dá a impressão... Exato. O plano da África era só aquele, mas cresceu o plano da África. Não só o plano da África cresceu, como o meu plano de vida também mudou, sabe? Durante essa viagem, eu realmente notei que eu quero fazer isso. E eu vou fazer isso. E assim, eu tenho muito claro tudo que eu tenho que fazer para alcançar, sabe? Realmente um público legal no YouTube, para produzir conteúdo, manter isso. Então, tanto que hoje, mesmo que acabe meu dinheiro, eu acredito que a projeção do meu dinheiro deve dar para pelo menos mais uns 6 meses. Né? Esse é aquele dinheiro do day trade, né? Dos investimentos. Exato, exatamente. Então, assim, a minha projeção é que esse dinheiro acabe dentro de 6 meses. Tipo assim, acabe entre aspas, né? Porque eu vou começar... Agora eu já estou monetizando meu canal do YouTube, né? Então, eu estou recebendo uma grana do YouTube. Então, eu acredito que essas coisas que vão surgindo aí... Eu quero trabalhar em alguns produtos digitais, começando agora... Eu acredito que eu quero escrever pelo menos um e-book agora em dezembro, né? Em dezembro para janeiro. Eu quero tentar publicar para o ano que vem, mas começar a escrever em dezembro. Enfim, eu tenho algumas ideias de produtos digitais que eu quero fazer. Talvez esteja cedo ainda para pensar nisso, mas eu quero já testar, sabe, essa minha capacidade de produzir produtos digitais. Então, o dinheiro que eu tenho pode acabar daqui 6 meses, mas vai entrar outros dinheiros, né? Vamos colocar assim, outros dinheiros. Então, eu acredito que essa viagem vai ser mantida por mais tempo. E mesmo eu não receba nada no digital, meu YouTube, sei lá, o YouTube bloqueia meu canal, eu esteja literalmente quebrado, eu ainda tenho um backup, cara. Eu tenho uma carta na manga que vai me permitir viajar o mundo inteiro, que é a programação, cara. Eu posso trabalhar da onde eu quiser e de qualquer lugar do mundo, principalmente agora nessa época pós-Covid, né, que tudo agora é remoto. Eu consigo trabalhar de qualquer lugar, eu só preciso do meu notebook, que é o que eu tenho, a internet, isso aí é de menos também. Então, eu vou conseguir permanecer viajando para sempre, se eu quiser. Pode voltar a trabalhar. Exatamente. Pode voltar a trabalhar. Mas assim, se eu fosse voltar, mesmo que eu fosse o plano, né? Esse seria o plano B, né? Ah, beleza, acabou o dinheiro, enfim, aconteceu alguma coisa, eu volto a trabalhar. Mas assim, não é um voltar a trabalhar das 9 às 6, um negócio assim. Eu tentaria uma vida ainda um pouco mais flexível, sabe? Eu não gostaria de voltar a trabalhar no horário fixo, sabe? Eu acho que eu voltaria a trabalhar numa pegada mais freelance, sabe? Porque a área de TI eu consigo trabalhar em projetos pontuais. Então eu pego um projetinho ali de 3 meses, trabalho ali por um tempo. Obviamente, talvez durante esses 3 meses o conteúdo vai diminuir um pouco, mas é um mal necessário, vai diminuir ali por uns períodos de 3 meses. Eu pegaria esse dinheiro, trabalhando ali, economizando, continuo viajando. Dentro desses 3 meses eu continuo viajando. Obviamente, a frequência da viagem também não vai ser tanta quanto agora, por exemplo,
tudo bem que agora eu estou em Quênia, estou parado aqui em Quênia por conta do projeto voluntário, mas mesmo assim eu tenho liberdade para poder viajar, para poder sair quando eu quiser. Talvez trabalhando para uma empresa e viajando, talvez eu não teria essa mesma liberdade. Né? Então, por exemplo, eu teria que ficar, por exemplo, sei lá, pelo menos uns 15 dias, 20 dias em um lugar para poder, para trabalhar ali, para, enfim, conectar na internet, e daí viajar para outro país somente finais de semana, né? Porque provavelmente durante a semana eu estaria trabalhando, né, para a empresa. Mas, enfim, de qualquer forma, esse backup está muito bom, porque a maioria das pessoas, qual que é o backup da pessoa? É voltar a trabalhar, voltar para o Brasil. A maioria das pessoas, essa é a realidade, né? A não ser que você realmente tenha uma área que consiga trabalhar remoto. Permita isso. Acabou o seu dinheiro, o que você vai fazer? Você tem que voltar para o Brasil, seja lá onde que seja a casa da pessoa. Acaba tendo que voltar. E no meu caso, meu backup, eu não preciso voltar. Então, isso é o que me faz acreditar ainda mais de que eu vou conseguir manter a consistência disso, sabe? Mesmo que um dia, aconteça alguma coisa, eu ainda vou conseguir ter um backup para poder 3 meses ali recuperar e já conseguir ter a liberdade de novo para tentar de novo por mais tempo e até conseguir, sabe? Então, eu tenho tudo muito claro, esse plano, sabe? Do que fazer, né? Esse planejamento tá muito claro. E é importante, né? Assim, querendo ou não, tá numa posição de privilégio de poder passar um ano sem trabalhar, digamos assim, de juntar um patrimônio, juntar um valor para poder passar um ano sem trabalhar. Não é muita gente faz. Não é todo mundo consegue, principalmente aqui no Brasil. A realidade que a gente tem hoje no país não permite isso para todo mundo. Mas tem uma coisa muito importante, e é que eu gosto de bater, gosto de falar nessa questão. Você se organizar não é para ficar milionário, ficar trilionário, ficar rico. É para você ter aquele estilo de vida que você quer. E você conseguir se organizar para ter esse estilo de vida. Viajando, não vai crescer seu patrimônio durante a viagem, tá monetizando agora no YouTube, tá. Mas poderia não monetizar. Não era sua ideia monetizar, inclusive, inicialmente. Você tinha aquele valor para ter o estilo de vida que você quer. E você estava feliz assim. Exato. Não é você buscar, só vou ser feliz se eu tiver 2 lanchas, um helicóptero. Você nem usa nada, só gasta dinheiro com isso. É você ser feliz e além do mais, quer, né? Exato. Eu, por exemplo, quando eu planejei essa viagem, muita gente falava, né, que, quer dizer, depende muito do continente que você está, mas na África é um continente caro de viajar, sabe? Eu tenho uma média diária de custos mais ou menos de $40 por dia, pelo que eu tenho que fazer a conciliação. Eu faço conciliação a cada mensal, né, pelo menos uma vez por mês eu bato ali com o que eu tenho, com a planilha que eu tenho, que eu planejei, para ver se realmente o que eu gastei está de acordo com o que eu tenho, né? Porque às vezes eu coloco, a planilha está mostrando que eu deveria ter $1.000, na verdade eu tenho 500. Eu falo, para onde foi esses 500? Então eu faço todo mês essa conciliação. Obviamente eu tenho uma margem, né? Eu não sou uma pessoa que controla cada centavo, não sou essa pessoa, eu não controlo centavo. Geralmente eu controlo o grosso, sabe? Então, por exemplo, eu tento colocar ali, por exemplo, almocei num restaurante um pouco mais chique hoje, eu coloco ali na planilha, vou colocando os gastos ali e no final do mês eu pego o grosso, né? Então, gastei 550. Mas na verdade eu tenho 510. $40. $40, obviamente, eu tenho que começar a prestar atenção, né? Porque $40 é um dia, né? Sim, então, eu tenho que pensar, um dia, aonde passou essa conta aqui? Mas, assim, eu planejei $40 por dia, mais ou menos, né? Eu sei que tem pessoas que conseguem fazer, não sei na África, porque na África, sinceramente, é um continente caro. Muitas vezes, inclusive, só um parênteses aqui, muitas vezes as pessoas pensam que a África é barato porque é um continente pobre, né? Hoje em dia a gente tem a imagem do continente africano como pobre, então é barato viajar na África. Vem aqui pra África viajar pra você ver. É tudo caro, gente. É tudo caro. Essa imagem que a gente tem de que a África é barato por conta da pobreza é uma imagem distorcida, é totalmente distorcida. A realidade não é essa. A realidade é que é um continente caro para viajar. Mas é possível gastar menos que $40 por dia. Mas, por exemplo, tem algumas coisas que eu não abro mão. Por exemplo, eu não abro mão de dormir numa cama relativamente boa. Não dormir em hotel, sabe? Não precisa ser um hotel ou um resort. Mas eu também não quero dormir numa cama, num rosto bem, sabe, caindo nos pedaços. Eu não abro mão de comer bem, sabe? Eu como bem, eu gosto de treinar, eu gosto de ir pra academia. Então, por exemplo, se eu tô num lugar por 2 semanas, tem uma academia perto ali de onde eu estou estudado, eu vou me matricular nessa academia por um mês ali, que seja, ou se eu conseguir pagar diário, eu vou pagar diário, porque eu tenho que manter a minha saúde em dia, sabe? Eu não abro mão de comer bem, sabe? Então, tem algumas coisas que eu não abro mão. Eu conseguiria economizar, por exemplo, desses 40, eu conseguiria gastar, de repente, 25 por dia? Conseguiria. Mas aí não compensa, sabe? O dano na saúde não compensa essa economia. Então, 2 coisas perfeitas. A questão da planilha. A gente tem um mito, e foi criado um mito da educação financeira, que
tem que ter uma planilha, anotar todos os gastos, controlar os centavos. Primeiro que a gente não faz isso. Não dá para você ir na padaria, comprou o pão, anotou, comprei um pão, o valor do pão. É chato. A gente tem a questão de a gente ver o dinheiro indo embora, a gente quer abandonar isso porque o cérebro age para manter a gente tranquilo. Então, o que você precisa é ter noção dos valores, como você fez. Né? Fez uma planilha, fez uma projeção do orçamento e acompanha se está dentro do limite ou não. Você tem noção do que você conhece suas finanças. É mais importante do que você chegar a abrir uma planilha e sair colocando os números por colocar. É fundamental. E outra questão da economia. Né? Eu falo, tem muito cliente meu que eu falo, gente, ontem eu tive reunião com o rapaz, você tem que gastar dinheiro, você tem dinheiro, é para gastar, não é para ficar guardando dinheiro. Não, mas eu não quero nada. Vai viajar então, viaja, curta, se tem um dinheiro, tem que gastar, dinheiro é para gastar. E não adianta você economizar, não vou comprar o carro, vou andar de ônibus. Aí demora 4 horas no ônibus, indo e voltando para o trabalho, se estressa, dor de cabeça. Essa economia que vale a pena, não faz sentido. O dinheiro está aí para você ter aquele estilo de vida que você quer. Se os $40 por dia encaixam dentro do planejamento, perfeito. Se não encaixa, tem 2 opções. Exato. Buscar mais renda ou diminuir. Aí você opta que ou vou dormir numa cama pior ou vou buscar mais renda. É a escolha de cada um. E, cara, o meu pensamento é sempre em abundância, cara. Então, eu sempre vou ir para buscar outra renda. Buscar novas rendas, fontes de renda, buscar novos incomes, né? No caso, entradas de dinheiro. Sim. Porque é que assim, eu acredito que esse pensamento de cortar, é igual o Thiago Negro fala muito disso, né? Cortar o cafezinho, né? Pensando que vai ficar rico se cortar o cafezinho. Essas coisas não funcionam, não funcionam. Eu diria até que esse tipo de economia é economia burra, né? Sim. É a famosa economia burra, né? Que a pessoa economiza num café, mas ela não tem problema de comprar um tênis de R$300, R$400. Ela não tem problema de tomar cervejinha no fim de semana. Quer dizer, ela corta o café durante a semana que custa R$2, mas não tem problema de gastar R$100, R$200 numa noite no Sim, não. Então, assim, no final das contas... Eu só pondero as realidades, que a gente fala no Brasil, são realidades muito distintas, né? Tem gente que, de fato, tem que cortar porque o salário mínimo não fecha a conta. Né? Aí é questão... Sim. Mas não é esse público que a gente está falando aqui. São pessoas que têm uma condição de escolher, de ter uma possibilidade, e aí, assim, a economia só é válida se ela não te traz prejuízo em outras áreas, inclusive. Se te perde tempo, dor de cabeça, saúde, não é economia. Você está vendo o dinheiro salvando ali, mas vai guardar o dinheiro quando tiver 50 anos, não anda mais, fica na cama, no hospital. Exatamente. Não adiantou nada. Acho bom contextualizar isso. É bom contextualizar isso mesmo, porque, claro, cada realidade é uma realidade, né? Mas a pessoa que tem condição de, por exemplo, não precisar cortar o cafezinho, né? Cortar mesmo assim, pensando que vai deixar ela mais rica, ou... eu não acredito que funcione dessa maneira, realmente. Exatamente. Falando um pouquinho da viagem, 2 pontos que eu quero abordar. Um ponto, eu lembro de um story, não sei se foi um story, foi um vídeo que você fez, de um passeio, como fosse a savana. Você falou assim, só sou eu de negro e os outros negros só são os trabalhadores. Não tem turista. E aqui Salvador é a cidade mais africana fora da África, né? A gente tem muito esse trabalho, muito preconceito ainda existe aqui, muita discriminação. Mas a gente vê essa luta tem crescido cada vez mais. Das pessoas se incluírem, se sentirem bem. Às vezes, assim, minha mãe não é negra, a gente é descendente mais de indígena, mas ela já sofreu preconceito. Minha irmã é loirinha, nada a ver nada a ver comigo, né? Mas uma vez estava no médico pequena, a recepcionista falou, cadê a mãe dela? Aí a mãe falou, não, eu sou a mãe dela. Porque a mãe me acolhe um pouquinho mais ou menos. Né? A gente sofre, mas sofre pouco ao que os negros sofrem. E a pessoa se sentir bem no lugar. E às vezes não se sente, né? Como é que você observa isso daí aí na África? Cara, muito bom você falar sobre isso, porque isso é uma coisa que talvez a maioria das pessoas não imaginariam, mas aqui na África também tem racismo. Racismo de negro contra negro. Racismo é o famoso racismo estrutural que a gente fala, né? Eu vou contar uma história que aconteceu uma vez na Namíbia, que para mim foi assim, esse um dos momentos que estava claro na minha cabeça, é um racismo estrutural. Até comentei sobre isso no
nos stories na época que eu estava na Namíbia. Basicamente, eu estava viajando pela Namíbia, eu aluguei um carro na capital, e assim, Namíbia é um país gigante, né? É um país basicamente deserto, boa parte do país é deserto, é um dos países mais vazios, né? Com menor densidade demográfica da África, né? Então, se não me engano, eles têm 2 milhões de pessoas e o país é gigantesco. Então, boa parte do país é deserto. E eu aluguei um carro na capital, que fica bem no centro do país, e fui para o norte, né? Fui para o norte para poder fazer alguns passeios lá, fazer safari, essas coisas, né? E aí, eu estava com um carro alugado que tinha aqueles, sabe aquelas, você abre ela, você dorme em cima do carro. Enfim, meu carro tinha esse tipo de cabana para você ficar em camping, né? Basicamente é uma forma de você economizar. Sim. Então, ao invés de você pagar um hostel ou um lugar assim, você dorme no carro e fica só num estacionamento, né? Eu costumo dizer que é só um estacionamento. Você estaciona o seu carro, abre a barraca em cima e dorme em cima, sabe? É bem assim. E aí eu estava viajando pelo norte da Namíbia, e aí na primeira noite, eu fui me hospedar num lugar que era tipo um campsite, né? Para você poder estacionar o carro lá, para você abrir a sua barraca em cima do carro. E aí eu estacionei lá, deixei o carro já estacionado e fui na recepção, né? Para poder fazer o pagamento ali daquele estacionamento, daquela vaga que eu tinha pegado. E aí quando eu fui me aproximando da recepcionista, eu notei que ela começou a me olhar estranho, sabe? Eu tava andando, né, em direção a ela e ela tava me olhando estranho, assim, me olhando assim, com uma cara de tipo, quem é você? Sabe? E aí ela olhou para o segurança olhou para ela, aí o segurança olhou para mim, aí tinha uma moça da limpeza também que estava limpando o vidro, aí ela olhou para mim também e ficou os três olhando para mim, eu chegando na recepção, e eu falei, não, que isso? O que tá acontecendo? Aí eu fui chegando na recepção, aí, assim que eu cheguei na recepção, ela falou, o que você quer? Desse jeito, tipo, what you want? Que essa pergunta é um pouco agressiva, né? Você pergunta o que você quer, tipo, meio estranho, né? E aí eu falei, eu quero fazer uma reserva. Aí quando eu falei isso, aí os três falaram, tá. Aí, tipo, não falaram, né? Mas, tipo, relaxou, você um ar de alívio, relaxou. Sabe? Eles relaxaram. E ela falou, tá bom, reserva. Aí ela me deu lá uma fichinha. E aí eu fiquei pensando, eu falei, mas o que ela achou que eu queria fazer? Tipo, eram umas 8 horas da noite, eu tava sozinho ali, só tinha eu indo pra recepção. Mas eu fiquei pensando nessa hora, né? O que ela achou que eu queria fazer? E se eu tô indo lá na recepção, ela viu eu estacionando o carro. Eu estava com o carro lá, tipo, eu estava com o carro. Então, o que ela achou que eu queria fazer? Eu não sei. Até hoje, eu fiquei pensando, né? Nessa hora, né? Falei, beleza. Até aí, continuei a viagem, ignorei, né? Tipo, eu tento não gastar tanta energia com essas coisas negativas que às vezes eu vejo, porque, né? A viagem, às vezes, acaba estragando por conta desses momentos, né? E aí, no dia seguinte, eu fui em outro campsite. Cara, essa é igual ou pior essa, né? Eu fui em outro campsite, né, que eu fiz uma viagem ali por 3 dias no norte, e aí quando eu fui em outro campsite foi mais ou menos a mesma história. Estacionei o carro do lado de fora, e aí eu fui lá na filinha lá para fazer reserva, e tava lá a placa lá, né, reserva, e tinha 2 pessoas na minha frente, eram 2 brancos, né, 2 europeus. Assim, dessa viagem no norte da Namíbia só tinha europeus. Eu não vi nenhum negro. Todos os negros que eu vi estavam trabalhando. Eu não vi nenhum negro passeando. Eu era o único negro passeando lá. Então, assim, eu já me sentia estranho, sabe? Eu falei, não é possível, cadê a representatividade negra aqui? Não tinha. Então, beleza, eu tava lá na fila, reserva lá, tinha 2 europeus na minha frente, eles passaram. Quando chegou na minha vez, a moça olhou para mim a mesma pergunta que a moça anterior tinha feito no dia anterior. Falou, o que você quer? Aí eu falei, eu quero fazer uma reserva, eu tô na fila de reserva, apontei pra placa ainda. Ela falou, tá bom. Aí eu fiquei pensando, o que é isso? Eu tô na fila de reserva, o que ela achou que eu queria fazer lá? Tipo, sabe, ela achou o quê? Que eu queria mandar um currículo? O que ela pensou, sabe? Sim. E aí, nessa hora, eu comecei, tanto que eu joguei essa pergunta, essas 2 histórias nos stories, na época, essas 2 histórias nos stories do Instagram, para discutir sobre isso, esse racismo estrutural, porque é uma coisa tão intrínseca na pessoa que ela não percebe. Ela não está acostumada a ver negros ali, né? Fazendo aquele... Não está acostumada. A única forma de te julgar é pela aparência. Ela não sabe quem você é. Aparência. Ela não tá... Total. E uma coisa que você falou no começo, que mostra que a viagem é cara. E aí, os negros, e aí, historicamente, felizmente, renda menor, recebe menos. Um dos motivos de só terem brancos viajando lá. E as pessoas não estão acostumadas a ver negros com essa possibilidade, com essa condição. E isso acaba afastando muita gente que não quero me sentir mal. Eu quero viajar, mas não quero me sentir mal. Então vai para alguns lugares específicos onde se sinta melhor, se sente melhor. Né? Então, assim, na cabeça delas, né?
tipo assim, eu buguei a cabeça delas. Quando elas me viram um negro viajando, ou seja, um negro que não estava trabalhando, elas pensaram, o que é isso? Esse cara quer alguma coisa. Ou ele quer mandar um currículo, ou sei lá, ele quer... É algum cara que está trabalhando. De repente ela achou que eu era algum funcionário de alguma empresa que estava, sei lá, indo entregar alguma coisa, entregador. Eu não sei o que ela pensou, mas com certeza ela não imaginou que eu era um viajante também. Então, realmente, eu vejo isso muito, muito aqui na África, muito. Infelizmente, existe, sim, esse preconceito, esse racismo estrutural, não é nem um preconceito. Mas é uma coisa tão intrínseca que não dá nem para julgar a pessoa. A gente não pode julgar porque a pessoa... O sistema foi criado de uma forma tão intrínseca, né? Os europeus implantaram isso aqui na África de uma forma tão intrínseca que não dá nem para julgar as pessoas. Olha, eu lembrei aqui agora de uma outra história. Nossa, essa história foi engraçada. Eu estava lá na Zâmbia, só contando aqui rapidinho essa história. Eu estava lá na Zâmbia e eu estava em Livingstone, que é uma cidade, não é a capital, né? É uma cidadezinha um pouco mais afastada da capital. E eu reservei um tour de bicicleta. Basicamente, a ideia era um guia e mais algumas pessoas ir de bicicleta, andar pela cidade e ele explicando, só que de bicicleta. Era como se fosse um walking tour, só que de bicicleta. Quando a gente... Enfim, tava uns 20 minutos já andando de bicicleta, né? Tava o guia, dois europeus na minha frente, né? Brancos, eu e mais um europeu atrás. Então a gente tava andando assim, desse jeito, tipo, meio que comboio. Sim, sim. E aí ele parou numa escola. Ele parou numa escola para explicar a história daquela escola, que era uma escola que foi criada com doações e tal. Ele parou, ficou explicando e a gente seguiu, estava ainda nessa sequência. E aí, de repente, apareceram umas 2 ou 3 crianças, não lembro se era 2 ou 3 crianças, apareceram e eles viram a gente e vieram correndo. Porque as crianças, quando vê turista, né, tipo, turista, tá, quer cumprimentar, quer falar, tá. Então, tipo, as crianças deviam ter uns 6 anos, eu acho, alguma coisa assim. E elas vieram correndo e tal, e aí elas fizeram assim pro guia, né, tipo, fizeram um high five pro guia, né, tipo, porque ela conhecia ele, né, e aí elas fizeram, tipo, um high five pros 2 europeus que estavam na minha frente. Quando foi na minha vez, elas pularam e cumprimentaram de trás. Por quê? Porque ela achou que eu não era um turista. Sim, sim. Eles acharam que eu não era um cara que estava viajando. Eles acharam que eu era só um cara local que estava na bicicleta. E aí o guia teve que falar, não, ele também é um viajante. Ele não é local, ele é viajante. Elas vieram e tipo, cumprimentaram eu, tipo, meu Deus do céu. Ou seja, olha o preconceito, o racismo estrutural nascendo já na criança de 6 anos de idade. Então, assim, elas não são culpadas de sentirem, de verem. E até forma, a bola de neve. Infelizmente. Né? Porque elas não veem negros como turistas, só veem brancos como turistas. Isso vai se perpetuando, né? Uma questão estrutural de acesso, de possibilidade dos negros chegarem lá como turistas, não chegam e vai se perpetuando com a bola de neve. Né? Sim. Então eu vejo muito isso aqui, cara. Infelizmente é uma realidade. Poucos negros estão viajando aqui. Tanto que o Robson, o Negro Vai Longe, né, o projeto dele, ele está viajando em todos os países do mundo, ele também, a ideia dele também é exatamente a mesma que a minha, é quebrar esse sistema, é mostrar que, cara, a gente pode também, sabe, mostrar que o negro também tem espaço aqui, e tentar quebrar essa ideia esse estereótipo, né, é um estereótipo também, né, Sim. de achar que todo o branco é o viajante e todo negro é o local. Então a ideia é justamente quebrar esses preconceitos. Infelizmente é uma coisa que vai levar vão levar vários anos, né, décadas e gerações, porque infelizmente o sistema está instalado dessa forma, então é muito difícil quebrar, e a única forma da gente quebrar é nós inspirar pessoas também a fazer a mesma coisa. A única forma de quebrar isso, sabe, da gente poder, principalmente os negros, inspirar outros negros também para poder ocupar esse espaço, Sim. que não está sendo ocupado, sabe, que deveria, sabe, então, sim, eu vejo muito disso aqui, cara, infelizmente é uma realidade. Eu queria te perguntar sobre a experiência mais marcante que você teve, mas eu também queria que você falasse muito sobre o café da manhã do povo Maasai, que foi um vídeo que eu vi. Pra mim, aquilo ali foi muito forte. Para quem tá ouvindo, tá vendo a gente, vou deixar o vídeo na descrição do YouTube, o link no YouTube. Eu quero que você fale sobre esse café da manhã, que foi leite de cabra ou foi de vaca, não foi? Vaca. O leite não, sangue. Sangue de vaca. Sangue de vaca. E se tiver outra experiência que você achou tão marcante quanto? Eu acho que, sem sombra de dúvida, a experiência mais marcante para mim foi a caça com o povo Hadza. Porque ali, para mim, foi uma viagem no tempo. Eu voltei como se eu estivesse vivendo há 200 anos atrás, 300 anos atrás, não sei que época que eles realmente viviam da caça, assim. Enfim, muitos anos atrás, né? Então,
o povo Hadza é uma tribo do norte da Tanzânia, que eles vivem ainda da forma tradicional. Eles são os últimos caçadores, as últimas tribos caçadores da África. A última tribo caçadora, desculpa. Então, eles ainda vivem da forma tradicional, que é caçar, comer o que caça. Basicamente, eles só comem se caçar. Se não caçar, não come. Então, a nossa forma, eu diria, primata, né? A nossa forma primata de se viver. Então, para mim, essa foi uma das experiências onde eu pude realmente emergir numa coisa tipo, que realmente era daquele jeito, sabe? Então, por exemplo, para caçar um esquilo, eles demoraram, sei lá, 2 horas para caçar um esquilo, para pegar um esquilo, porque eles viram o esquilo na árvore e eles queriam pegar o esquilo, tentaram acertar o esquilo com a flecha, não conseguiam. Eles tinham uns 15 cachorros em volta deles para poder caçar também. Os cachorros também são caçadores nato. Tipo, os cachorros via algum animal, os cachorros já iam tudo para cima do animal, seja esquilo, seja um bush baby, que é um animal tipo desses de mato também. Então, assim, eu conseguia ver todo esse ecossistema, sabe, de caça. Tipo, parece uma coisa até organizada, sabe? Quando você vai lá com eles, passar por essa experiência, parece uma coisa até organizada, assim, que você fala, meu Deus do céu, tipo, realmente eles têm várias estratégias. Então, por exemplo, teve uma hora lá que eles colocaram alguns cachorros, tipo, do lado de uma árvore, é que tem que assistir o vídeo para ver, né? Mas, basicamente, eles fizeram uma forma de chamar a atenção do esquilo, para o esquilo sair daquele lado da árvore, para os cachorros pegar atrás, tipo, e os cachorros participam do negócio, tipo, parece que o cachorro pensa até. Como fosse instruído, sabe? né? O cachorro sabe o que está acontecendo. Manual de instrução para fazer. O cachorro sabe o que está acontecendo ali. Ele fala, não, peraí, eu tenho que ficar aqui, porque o esquilo vai sair desse buraco aqui, dessa árvore. Então, assim, é uma coisa totalmente, assim, surreal, assim, de se imaginar. Eu acho que essa, para mim, foi um dos momentos mais marcantes, assim, da minha viagem, com certeza, porque realmente foi uma experiência que talvez nós nem teremos a oportunidade de ter novamente, porque esse povo, por exemplo, eles têm 1.000, se eu não me engano, 1.000 a 1.200 membros, né? Só que somente 400 deles vivem ainda da caça. Sim. Então, vamos dizer que 800, na verdade, está meio que modernizado, já está tentando viver em cidade, e 400 que ainda vivem da forma tradicional, né, da caça. E desses 400, provavelmente, né, a gente vai ter números diminuindo cada vez mais, né? Eu acredito que é uma tendência, né, de que não exista mais nenhuma tribo nativa no mundo. Eu acredito que sim, é muito difícil manter essas culturas, principalmente porque o ser humano está destruindo o meio ambiente deles, e muitos deles dependem do meio ambiente para viver, e o meio ambiente está sendo destruído, essa é a realidade. Hoje em dia, até os animais também estão sofrendo com isso, aqui na África, enfim, muito se fala, né, sobre animais à beira da extinção, assim como também os povos. Eu falo muito sobre isso no meu vídeo. Então, eu acredito que esses povos a gente não vai ter oportunidade de ver, talvez a próxima geração já não consiga ver, porque todos eles já vão ter sido extintos, ou ter modernizado, ou simplesmente ter, enfim, sumido do mundo, do mapa, sabe? Então, para mim, essa experiência foi a mais marcante. E sobre o café da manhã tradicional do povo Maasai, cara, eu acredito que sim, essa foi uma das experiências, eu não sei nem se eu posso dizer gastronômica, porque não é gastronômica, não é bem gastronômica, mas para mim, assim, foi uma das coisas mais assustadoras que eu já bebi na minha vida. Tipo, eu já tinha comido rato na Zâmbia também, eu comi rato na Zâmbia, que é uma comida tradicional na Zâmbia, e para mim, comer o rato tinha sido a experiência mais, assim, esquisita da minha vida, sabe? Comer rato, mesmo embora rato não é ruim, tá? A carne do rato não é ruim. A carne do rato é doce, por incrível que pareça, é uma carne doce. O problema é saber que é um rato, né? Saber que era um rato, putz, cara, isso pra mim me matava, eu não conseguia. Eu ficava pensando no frango, mas não conseguia lidar. Era um rato, eu via os pelos do rato lá na minha mão, então eu falava, não, isso aqui é um rato, não é um frango. Mas o café da manhã do povo Maasai, sim, eles tomam um café da manhã, o café da manhã tradicional deles, que é beber o sangue da vaca. Isso é uma coisa que eles fazem tradicionalmente. Não são todas as vilas que fazem isso. Hoje em dia, o povo Maasai aqui na Tanzânia, né, um povo que vive aqui na Tanzânia, boa parte deles estão modernizados. Então, hoje em dia, é muito comum de achar um povo Maasai, por exemplo, que fala inglês. Por exemplo, essa vila que eu visitei em Quênia, eles falavam inglês, então os filhos deles também falavam inglês, então dava para ver que eram já um povo mais modernizado, né? Hoje em dia as coisas estão mudando dentro do povo Maasai. Mas alguns deles ainda mantêm as tradições, que é beber sangue de vaca, enfim, essas coisas mais insanas. E, cara, para mim, essa experiência também foi
É que assim, às vezes é até difícil, né? Selecionar uma, né? Da mais marcante, né? Essa também foi muito marcante também. Eu acredito que a do Povo Hadza foi mais, mas essa para mim foi experimentar uma coisa que, assim, na minha cabeça eu jamais experimentaria na minha vida. Para quem não sabe, inclusive, eu sou uma pessoa muito chata para comer. Eu sou muito chato. Minha mãe assiste meus vídeos e ela fala: meu, eu não acredito que você tá provando essas coisas. Se eu soubesse que era assim... Casa, você nem comia direito. Eu sou muito chato para comer, eu sou muito chato. Então, assim, eu tô desafiando literalmente todas as restrições que eu tive na minha vida. Então, eu sou um cara que muito difícil eu comer comida estranha, se eu ver um negócio esquisito assim no prato, sei lá, uma comida asiática, um negócio muito esquisito, eu não como só de eu não gostar da forma que ela aparenta no prato. E aí agora minha mãe me vê comendo rato, bebendo sangue de vaca, ela fala: meu, como assim? Eu não tô entendendo, o que tá acontecendo? Quando era pequeno, ficava cheio de coisa em casa para comer. Agora tá aí. E não comia. Agora tá aí comendo rato, bebendo sangue. Mas o sangue, cara, ele como eles tiram direto da vaca ali e tem que beber na hora, tá? O sangue tem que beber na hora, porque senão ele coagula, né? Então, por exemplo, quando eu bebi o sangue, ele já tava meio que coagulado um pouco. E foi por isso que eu quase vomitei. No vídeo, você deve ter visto, né? Sim, no vídeo eu bebi, na hora já me veio aquele negócio, porque eu senti o sangue coagulando. O coágulo coagulando, sabe? Então eu senti isso e tava morno ainda. Então, pensa só, eu senti aquele negócio morno bebê, nossa, eu não tenho palavras para dizer o quão horrível aquilo foi, cara. Nossa senhora. Então, assim, a minha ideia é realmente entrar na cultura, sabe? Então, eu quero participar, obviamente, desde que seja uma coisa que não vai colocar minha vida em risco. Eu sei que muitas vezes, algumas pessoas me perguntaram, né? Mas, pô, cara, você bebeu sangue de vaca, será que isso não pode causar doença? Tipo, essas coisas e tal. Cara, assim, risco sempre tem, né? Eu acredito que riscos por risco, sim, querendo ou não, é um animal. Mas eu confio muito na visão da família do povo Maasai, porque eles criam gado desde anos, né? Tipo, na verdade, todo o período que a tribo existe, eles criam gado, né? Eles criam vacas. Então, eles olham a vaca e eles sabem se é saudável ou não é. Eles sabem. Então, por exemplo, se ele vê que uma vaca está doente, ele sabe. Ele fala: não, essa vaca aqui está doente, vamos pegar essa daqui, que essa está saudável. Então, é a mesma coisa que você falar com o seu avô que viveu na fazenda por 40 anos e perguntar para ele se ele sabe ver uma vaca que está saudável ou não. Claro que ele sabe. Ele viveu 40 anos daquela forma. Então, sabe? Então, eu confio muito eu confiei, né? Quando eu fui beber o sangue, obviamente eu confiei na família, que é uma família, né? Que eles viviam ali numa vila deles ali, do povo Maasai. Então, eu realmente confiei no cara. Ele poderia, sim, a vaca poderia estar doente, poderia, mas eu confiei. É que, assim, tem coisas que não tem jeito. É igual quando você vai num restaurante que aparenta ser sujo. Às vezes, por exemplo, aqui na África, acontece muito de eu estar num restaurante, ir para um restaurante, às vezes não tem opção, e ser somente aquele restaurante. Por exemplo, em Burundi, aconteceu muito isso. De eu ir num restaurante que, para mim, eu jamais comeria no Brasil, mas por não ter outra opção, e eu estar com fome e eu não ter outra opção, eu vou falar: cara, vou comer nesse restaurante aqui mesmo, que é o que tem para mim agora. Só que aí a comida chega no prato, né, aparentemente limpa, mas aí eu olho na cozinha, tipo, tudo sujo, uma aparência suja, sabe? Então, às vezes eu fico pensando, o que eu vou... como que eu vou fazer, né? Tipo, eu tenho que confiar. Eu tenho que confiar nele. Já tá aí, né? Eu acabo confiando e... Exato. Então, a ideia... Infelizmente, eu tenho que confirmar. Dá só um minuto aqui. Tranquilo. Peraí. E a ideia é interagir, né? Vivenciar, então tem que vivenciar, tem que fazer mesmo. E para encerrar, como é que tem sido, como é essa aceitação dos povos nativos a você, a sua proposta, filmar, mostrar o que eles fazem? Alguns deles estão acostumados com turistas, essa é uma realidade, alguns deles, não todos. Por isso que eu tento procurar me encontrar com povos nativos realmente autênticos. O que é autêntico para mim? É o povo que vive da forma que eles deveriam viver, não vivendo de uma forma para impressionar os turistas, né? Porque hoje em dia tem muito disso aqui na África. Então,
Às vezes você vai para uma vila que todos eles falam inglês, todos eles vão estar vestidos tradicionalmente, eles vão fazer algumas coisas, alguns rituais deles lá tradicional, mas você vê que não é autêntico. Na verdade, é só para impressionar o turista, para atrair os turistas, né? E aí, quando o turista vai embora, eles vão colocar a roupa deles, vão mexer no iPhone deles lá, vão mexer no computador, sabe? Ou seja, não é autêntico isso, sabe? Então, eu tento evitar esses tipos de vilas, né, de povos nativos. Eu sei que tem muito aqui na África. Tá cada vez mais difícil encontrar povos que realmente vivem da forma tradicional, sem ter que lidar com turistas, sabe? Sem ter que impressionar turistas. Hoje em dia tá difícil, tanto que quando eu vou falar com, obviamente, todos os passeios que eu faço, eu sempre faço com alguma empresa, com algum guia local, até porque eu não falo a língua dos povos nativos, então tem que ter um tradutor, tem que ter um guia, não tem como fazer sozinho. E eu sempre falo pro guia, cara, eu quero ir para um lugar autêntico, onde eu realmente me sinta na tradição do povo, sem ter que ser impressionado por eles, sabe? Eu não quero ser impressionado por eles, eu quero que eles vivem da maneira que eles devem viver, não para me impressionar, sabe? Então, hoje em dia está cada vez mais difícil. Em relação às filmagens, a maioria deles aceitam, eles não têm problema. Alguns pedem dinheiro, por incrível que pareça, esses que não são autênticos pedem dinheiro. Por quê? Porque eles já veem dinheiro como algo importante na vida deles, né? Por exemplo, você nota quão autêntico é ou não um povo se eles pedirem dinheiro. Se eles pedirem dinheiro é porque eles já têm noção desse mundo moderno. Por exemplo, eu fui visitar uma tribo no norte da Namíbia, que se chama povo Rimba, né? É o povo Rimba, que são aquelas mulheres que usam umas tranças bem avermelhadas, elas usam tipo um ocre na pele que deixa a pele bem vermelha. Às vezes, geralmente eles ficam lá no norte da Namíbia. E quando eu fui lá, o guia falou para mim, ele falou, cara, não leve dinheiro, leve comida. Tipo, faça o que você tem que fazer, faça as filmagens, fotos, tudo que você tem que fazer, mas leve comida, porque elas apreciam mais comida do que dinheiro. Então, tipo, quando eu fui para lá, eu fui com uma caixa de... Tipo, meio que eu fiz uma cesta básica ali, né? Comprei arroz, comprei macarrão. Eles têm algumas formas de fazer fogo lá, né? Obviamente, então eles conseguem fazer tudo que tiver que cozinhar, eles conseguem cozinhar. Então, eu levei uma cesta básica para eles, basicamente. Montei ali uma cesta básica no mercadinho ali, um pouco antes de chegar lá. E quando eu cheguei lá, eu fiz tudo que eu tinha que fazer e aí eu levei a caixa de comida para eles e, poxa, eles ficaram muito felizes, sabe? Todas elas, na verdade, né? Que só tinha mulher quando eu fui. Todas elas ficaram muito felizes e então, assim, dá para ver que isso é autêntico para mim, sabe? É um povo que não necessariamente vê o dinheiro como nós vemos hoje em dia, né? Infelizmente, essa é a verdade. A gente vê dinheiro como algo importante, mas para elas, tanto faz. O que importa é sobreviver. Muitas delas, né, acabam vivendo esse tipo de situação, sabe? Que, às vezes, o desafio delas é sobreviver. Infelizmente, essa é uma realidade. E muitas delas, inclusive, elas não querem se modernizar, elas não querem ir para a escola, não querem viver na cidade, elas querem viver nessa vida do jeito que a tradição delas prega, né? Para manter a tradição, né? Exato. Então, para elas é sempre um desafio, muitas vezes. Por isso que quem visita esses povos nativos assim mais autênticos tem que levar comida. Eles apreciam bem mais do que dinheiro. Rafael, muito obrigado por essa conversa. Muito obrigado pelo conteúdo que você tem produzido. Quem não segue ainda, vou deixar os links aqui no Instagram, no YouTube, para acompanhar Isso o Mundo Não Mostra. Você até postou esses dias que não está colocando muitas histórias, porque você está num projeto social, está meio repetitivo. Mas os conteúdos são muito bons demais. E muito obrigado por aceitar de bater esse papo. Eu que agradeço, muita honra e um maior privilégio aí participar desse bate-papo aí. Pô, sempre que puder aí participar em breve, quem sabe, pode me chamar que eu vou participar com muito prazer, com certeza. Continue essa viagem, quando vier aqui em Salvador, avise pra gente comer acarajé, comer a muqueca. Com certeza. Eu não sei quando, né? Não sei quando eu volto pro Brasil. Não vai ter sangue de vaca. Mas você sabe que eu... não vai ter sangue de vaca. Mas você sabe que eu tenho planos, não sei se ano que vem, mas eu quero visitar os povos nativos da Amazônia. Isso eu tenho que fazer, da Floresta Amazônica. Então, com certeza, está nos meus planos visitar o Brasil, não tão em breve, mas eu quero sim visitar o Brasil de novo, voltar para o Brasil, no caso, né, visitar. Já estou falando como se eu tivesse não sei quantas décadas fora do Brasil. Mas eu quero voltar para o Brasil para visitar esses povos nativos. Então, com certeza, eu devo passar aí por Salvador, com certeza. E tem, inclusive, aqui no interior tem os povos indígenas também, alguns. A maioria já é civilizado, né, digamos assim.
Mas ainda tem muitos povos indígenas nativos mantendo tradição, acho que também seria uma boa opção. Com certeza, com certeza. Tem muita coisa aí para visitar e para conhecer no Brasil ainda, quando se diz respeito a povos nativos. Então, com certeza eu vou gerar muitos conteúdos legais aí dentro desse mundo aí, do que muitos não conhecem, né? Eu mesmo não conhecia muito dos povos nativos do Brasil, eu só comecei a conhecer mesmo depois que eu comecei a produzir esses conteúdos de povos nativos da África. Aí eu comecei a ter ciência de que, caramba, o Brasil também tem muitos povos nativos. Mas, enfim, só depois que a gente começa é que a gente realmente nota isso, né? Que tem muitos povos no Brasil também. Mas a gente vai acompanhando essa sua aventura pelo mundo. Com Fique tranquilo que a gente vai ficar ligadinho. Obrigadão, velho. Um abraço aí. Eu que agradeço. Valeu, obrigado, hein? Tamo junto.